E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo das filhas de Zelofeade. Estão lembrados, pessoal? Que nós já estudamos sobre a mácula. Alguém lembra o que significa a mácula? É aquela que se aproxima com o quê? Quem lembra? Confiança. E nós estudamos também, 2 semanas atrás, sobre uma outra chamada Noa, né? Que é aquela que ninguém pode o quê? Parar. Vocês estão bem, pessoal? Glória a Deus por isso, hein? E hoje nós vamos estudar sobre a terceira filha, que é a Ogla. E alguém sabe o que significa? Não, né? Talvez alguém já deve ter pesquisado lá. Mas nós vamos falar já já. Números, capítulo de número 27. Vamos lá? Versículo de número 1. Coloca a mão na altura do seu coração. Jesus, obrigado por esse momento e obrigado por ouvirmos aqui a tua direção. E sabemos que o Senhor fará uma grande obra na nossa vida. Jesus, ministre no nosso coração a tua vontade. E que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Pai, nos conduza a uma verdade que somente a tua palavra pode, meu Pai, nos conduzir. Estão todos abençoados. Eu creio que com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém? Números capítulo 27, versículo de número 1, nós vamos ler. Eu paro no nome daquela filha que nós vamos hoje estudar. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas. Macla, já estudamos, aquela que se aproxima com confiança, né? Noa, aquela que ninguém pode parar. E a de hoje, Ogla. Pula para o verso 2, por favor. Verso 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. E o próximo versículo eu paro. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso o quê, igreja? Como qualquer outra que nós aqui já estudamos, a terceira filha, a chamada Ogla, já vi gente falando aí, Ogla, mas eu vou ficar como Ogla aí mesmo, uma forma mais básica, mais simples de falar. Significa, pessoal, aquela que não anda com os pés amarrados. Para quem não sabe a história, as filhas, as mulheres, não tinham direito à herança quando o pai ali morresse, naquela herança que seria distribuída na terra da promessa. O povo estava morrendo ali no deserto. Deus chama Moisés e fala com ele: preciso que você faça aí uma espécie de um censo, e em cima desse censo você já separa um filho por tribo para tomar conta da terra da promessa. Cada parte vai ser destinada a eles. E esse homem Zelofeade, que era da linhagem ali de Manassés, de José, mais precisamente, esse Zelofeade, ele morreu. Só que ele não tinha filhos. Ele tinha 5 filhas. E a Bíblia diz que elas chegaram diante de Moisés e falaram: olha, mas é justo então passar tudo aquilo que é nosso para os irmãos do nosso pai, sabendo que ele morreu nesse deserto do próprio pecado, não no pecado de pecar, mas na sua própria velhice, no seu próprio tempo. Dai-nos, pois, possessão entre os filhos irmãos do nosso pai. Aí a Bíblia diz que o Moisés chegou diante de Deus e falou com Deus: Deus, e aí? Deus falou com ele: Moisés, as filhas de Zelofeade falam retamente. Deus mudou o estatuto. Passou a dar direito à herança para as mulheres, coisa que ainda não tinha acontecido. Pronto. Por que elas conquistaram? Porque cada uma representa uma forma de aproximação. Já estudamos sobre Macla, que é aquela que se aproxima com confiança. Você não vai conquistar aquilo que é de seu direito se você não aprender a ser uma pessoa confiante. A confiança, como o pastor Jaime de Amorim Campos prega, não é fruto do acaso. Ela é fruto da comunhão. Quanto mais comunhão com a Bíblia, mais confiante você estará. Falamos que quem é confiante não anda de cabeça baixa. Não abaixa a cabeça. O confiante anda de cabeça erguida. Falamos até dos 300 que lutaram com Gideão. Esses 300, eles beberam água diante do ribeiro ali de Querite ali, se eu não me engano. Beberam água como um cão assim, levando a mão na boca e lambendo. Quer dizer, eles não abaixaram a cabeça como os outros abaixaram. Deus não leva para a guerra, meu irmão, pessoa para perder. Toda a guerra que Deus nos conduz, Ele nos conduz para sermos vitoriosos. Mas só vence aquele que entra de cabeça erguida. Passado não pode fazer você abaixar a sua cabeça, desde que você tenha se arrependido e mudado a história.
não continuar praticando. Falamos sobre essa mulher, a primeira mácula. A segunda, nós falamos há 2 semanas aproximadamente atrás, nós falamos que a Noa era aquela mulher que ninguém podia parar. E aí perguntamos, o que está te parando? Isso está impedindo você de alcançar a terra da promessa, aquilo que é o seu direito. Pronto, gente. Todo culto eu não vou fazer essa introdução sempre. Mas hoje eu senti de fazer, porque tem gente que está começando agora. Mas não vai influenciar você de entender a de hoje. E a de hoje significa aquela que não anda com os pés amarrados. E aí eu vou começar esse culto falando para você a seguinte coisa. Às vezes a gente não percebe. Mas alguém já brincou de corrida de saco aí alguma vez? Tem gente que é um ou outro, consegue ir até um pouco mais longe. Mas vai chegar um momento que vai cair. Sim ou não, gente? Tem gente que a vida dele não evolui. A parte, presta atenção no que você vai dizer, que você vai ouvir. A parte financeira não evolui. Não que isso seja parâmetro de estar bem com Deus. Não é parâmetro, porque tem gente que... O diabo levou Jesus em um alto pináculo do templo. Às vezes o diabo leva alguém em posição alta. Ali é lógico que tinha um plano de ser provado para não cair. Deus não queria passar com Jesus o que passou com Adão. E Deus sabia que não ia passar, que Jesus ia se manter fiel. Mas tem gente que a vida financeira dele não evolui. É a pessoa que está há 20 anos dentro do trabalho e nunca pegou um aumento sequer. Não, por uma certa maneira, porque o patrão é mau apenas. Porque o patrão tem que valorizar o funcionário bem. Mas sim, por quê? Porque a pessoa não evolui. Tem gente que não é a vida financeira, é a vida conjugal. A gente respeita qualquer tipo de situação. A pessoa que quer casar, quanto a pessoa que quer ficar solteira. Entendo e respeito perfeitamente. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ele faz o solitário habitar em família. A própria Bíblia diz que os filhos, o fruto da união de um casamento, são herança do Senhor. Tem gente que não consegue entender que às vezes, eu não estou falando que você tem que ter filhos, até porque eu não tenho, não é isso. Não estou falando isso não. O que eu estou querendo dizer é que a vida sentimental da pessoa, ela não tem evolução, ela não tem ninguém. É aquela pessoa que não para em relacionamento algum. Começa agora e termina daqui a pouco. Ela não é feliz. O que eu estou querendo dizer é que não existe evolução. A pessoa não vai muito longe. Ministerialmente falando, quando eu falo ministerialmente, eu não estou falando de pastor. Eu estou falando de todas as pessoas que fazem parte da igreja. É a pessoa que nunca ganhou uma alma sequer. Ela não evolui. Biblicamente falando, o dever de ganhar almas não é só meu não, amigo. É de todo mundo. Todo mundo diante do juiz terá que apresentar alguma coisa. Porque tiveste fome e não me deste de comer. Tiveste sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não foste me visitaste. Mas quando nós não fizemos isso? Quando não fizeste para um desses meus pequeninos, não está fazendo para mim. Não é criança, não. É aquele pequeno na fé que precisava ser alcançado e crescer espiritualmente, ser salvo. Todo mundo vai passar por isso. Mas por quê? Por que tem gente que não alcança todas as promessas? Porque não tem sido ogla na vida. Tem andado com os pés amarrados. Gente, o que amarra o nosso pé, em muitos momentos, não é o pecado apenas. Eu vou te mostrar isso. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Por que tem gente que não está conseguindo evoluir na vida? É uma corrida de saco. Está aqui assim e cambaleando, e uma hora está em pé, outra hora está deitado. Não cresce, não evolui, irmão. Por quê? Porque talvez você não tenha se aproximado como a ogla. Você tem ainda vivido de pés amarrados. Tem algo que está prendendo os seus pés, amarrando os seus pés. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de que, igreja? Gente, olha para o pastor aqui. Esse negócio de blá, 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 coré, coré, o povo já está, com todo respeito, irmão, por aqui, de gente que fala, irmão. Está na hora da gente começar a mostrar o fruto, irmão. Não por soberba. Mas como que eu posso dizer? É inevitável, quando o fruto nasceu e está pronto para comer, ninguém conseguir enxergar na árvore, amigo. É inevitável. É inevitável. Você vai ver o fruto lá exposto. É inevitável. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, hein? A gente precisa evoluir. Mas só evolui quem não está com os pés amarrados. Quem é a ogla? Olha, cada irmã tinha uma característica. Confiança,
aquela que ninguém podia parar, e a outra não tinha nenhum impedimento. Algo que impedia ela. E você vai entender agora por quê. Tão grande nuvem de testemunhas. Atenção, gente. Deixemos todo o quê? E Você notou que ele não falou embaraço e pecado como a mesma coisa? Ele disse embaraço e depois o quê? Pecado. Que tão de perto nos, o que, igreja? Rodeia. E corramos. Aqui está falando da ogla. Como é que vai correr com o pé amarrado? Não tem como. Todo embaraçado. E corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Já estava proposto a 5 filhas diante de Moisés e alcançar a promessa. Já. Mas, meu irmão, a ogla representava as irmãs no quesito de não ter nada que embaraçava, que impedia ela de correr. Aqui eu te falo de novo. De novo eu estou falando. O embaraço e pecado são coisas diferentes, mas que não tem como você se embaraçar sem pecar, viu? Você foi visitar o embaraço, você pode ter certeza que a casa dos fundos lá é o pecado. Você vai ter que passar lá para poder sair. E aí eu vou te falar uma coisa. Por que tem gente que não evolui? Porque vive debaixo de embaraços. Você não está percebendo. Pecado, embaraço. Visitou o embaraço, se embaraçou com alguma coisa dessa vida? Olha para o pastor. Pecou. Vai pecar. Não tem como. Ele é vizinho. Inclusive, um vive perto do outro ali. Se você for, vou embaraço, eu vim aqui te visitar. Vou tomar um cafezinho aqui contigo aqui. Vamos comer uma pururuca. Desse jeito. O pai voltou, viu? O pai tá de novo, hein? Trouxeram um negócio pra mim lá da Bahia, irmão. Um doce bom, um negócio de casca de laranja. Olha que coisa, irmão. Você já passou dentro? O quê? Não vou te dar também, não, tá? Você pode ter certeza disso aí. O pai voltou, viu? Mas olha aqui. Ah, embaraço. Tudo bem? Bom dia. Beleza? Aí quando você fala assim, embaraço é o seguinte, já deu a hora de eu ir embaraço, então você não vai embora sem antes visitar o meu amigo. Ele está muito enfermo. Vai lá fazer uma oração por ele. Aí vai falar, que amigo? Vem aqui para você ver. Aí vai passar pela outra porta, vai passar ali. Aí chegou na casa. Quem que é esse amigo aí? É o pecado. Não, mas eu não quero. Tem que passar. Já está aqui. Para depois ir embora. Tem gente que está aqui, que a vida dele não evolui. Você sabe por quê? Porque já se embaraçou com as coisas dessa vida. Eu vou ilustrar para você entender o pastor de uma maneira certa. Posso ilustrar? Vamos supor que aqui as 5 irmãs estão aqui. Nós sabemos que só tem 4 aqui, né? E a ogla está aqui, ó. Decidiram ir até Moisés, nós vamos até Moisés, viu? Até Moisés nós vamos. E eu vou falar uma coisa com vocês aí. Depois a gente vê que a gente resolve. Vamos pegar essas heranças. Vamos comigo. Aí vocês vão passar direto. Combinando aqui na hora, viu? Vocês vão passar direto. E aquele ali, olha para mim. Aquele ali vai representar a academia. Você vai entender. Não é pecado. Mas pode levar você a visitar o priminho dela que está do lado. Você vai entender. Você vai entender. Vamos lá? E a ogla está aqui. Aí foram. Vai. No meio do caminho, olha a academia. Ogla. Fala. Ogla. O que foi? É hora do treino. Tem que treinar. Tem que cuidar da saúde, ser maromba. Só que a ogla vai falar assim com ela assim, olha, eu vou sim, pode ter certeza que eu vou, viu, dona academia? Só que tem um porém nessa história, viu? Eu vou depois que eu resolver o meu problema. Eu tenho que ir lá na congregação hoje. Tenho que falar com Moisés. Mas fica tranquilo que daqui a pouco a gente conversa. Estão entendendo, sim ou não? Aí foram. Aí vamos supor que agora a gente vai de novo. Vai lá. Aquela ali é o futebol. Ogla. O que foi? Futebol hoje. Hoje é futebol. É mesmo? Tem jogo do Corinthians hoje? Corinthians e Palmeiras. Mas sabe o que é? Que horas que é o jogo? 7 horas. É 7 horas? Não, mas 7 horas do domingo? É, domingo. Mas domingo tem culto. Você é doido? Mas tem jogo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a televisão no REC para gravar. Porque eu tenho no horário do culto. Consegue perceber? Futebol não é pecado. Eu gosto de ver. Academia, eu não gosto nem de ver. Tô brincando. Mas tudo isso é um embaraço. Você lembra do embaraço? Que é parede e meia do pecado? Parou.
para fazer isso no horário daquilo, no tempo que você não se dedica para as coisas de Deus, vai pecar. Por que tem gente que não está evoluindo na vida, não conquista nada? É porque já se embaraçou. Tudo, primeiro. Deus em segundo plano. Esquece que para dar força para você, ó, na academia, ou que quem tem que dar força para você é Deus, irmão. Esquece que para você ter condições de pagar até a internet para ver o futebol, ou a conta de luz, quem tem que te dar o capilé é o Senhor, né, meu amigo? Já se embaraçou. Troca tudo pela igreja. Tudo que tiver nesse mundo. Tudo. Vou dar mais um exemplo aí. Restaurante. Beleza? Fiz igual o cocado agora, né, irmão? Vamos lá. Ogla. Quem foi? Quem é você? Restaurante. A carninha. Carninha, churrasco. Pagode. Tiquiriqui, né? Hoje tem churras. Lá tem. Hoje vai ter alguém, banda ao vivo lá? Tem. Quem vai estar cantando lá? O inimigo do samba. O inimigo do samba. Mas que horas tem que... Não vai amanhã, não? Amanhã hoje é dia de culto, hoje é domingo. Mas tem todo... Não tem segunda-feira. Todo domingo tem culto. Mas todo domingo tem culto, tem. Mas o inimigo do samba toca lá todo domingo. Não, só vai agora, esse domingo. Não, mas eu tenho que ir ali, tchau. Não é errado você ir no restaurante. Mas, amigo, horário das coisas de Deus, as coisas de Deus, amigo. Eu já sei o que eu vou falar agora. Ali é a geladeira da Casa Bahia, beleza? Vocês vão entender, vamos lá. Vamos ver. A geladeira da Casa Bahia. O que foi? Quem é você? Tá murcha, né? Quem é você? Geladeira. Hã? Geladeira. Geladeira. Eu sei que você tá precisando. Sei que você tá precisando. Você tem uma boa lá. Você tem uma boa, mas saiu uma novinha agora aí. A quanto que é? R$3.000. 3 mil. Eu ganho, por exemplo, 5. Eu tenho que devolver 500 de dízimo. Vai sobrar 4.500. Só que o aluguel é 1.000. A ogla somando. Aí, vai faltar aí só 3.500, né? Não, mas eu tenho que pagar os negócios também. Ou eu devolvo o dízimo e compro. Um mês só. E aí, mas como é que vai funcionar esse negócio aí? Em 10 vezes aí. Mas você comprar à vista, você... Se você comprar à vista, tem desconto. E eu tô geladinha. Bom ator, né, irmão? Vê que o cara evolui, tá vendo? Ai! Ai, meu Deus do céu. O que eu tô querendo dizer? Vocês estão conseguindo compreender, olha pro pastor, que a gente está rodeado disso todos os dias? Não, seja sincero, gente, sim ou não? O pastor marcou um culto, um exemplo. 6 da manhã de oração na quarta, para pela família. Exemplo. Só que 6 da manhã, presta atenção, vamos lá. Ali é a academia de manhã cedo, porque tem gente que tem coragem de acordar às 5 da manhã para ir para a academia, se marcar um culto de oração, não vem. E é a primeira pessoa para falar assim na igreja, ó, a igreja não é mais a mesma, é você que não é mais a mesma, você já se embaraçou todo, você já está pecado no pecado, irmão. A igreja não é mais a mesma, mudou não, a igreja continua do mesmo jeito. Expulsando demônio, continua visitando as pessoas, continua batizando as pessoas, dando a palavra do mesmo jeito. A igreja não mudou. Não mudou. E aí, ó, vamos lá. Vai de novo. Ogla. Você não vem, não? Você não vem, não? Ah, não, hoje é dia de culto. O pastor marcou 6 da manhã, você acredita nisso? O cara não tem nada que fazer da vida, irmão. 6 da manhã para orar pela família, mas hoje é o horário de eu ir na academia, né? Hoje é dia de treino. Tem que treinar, mano. Já pensou você aí, no verão, toda lascada? Vai ficar toda lascada, não vai poder ir pra praia, não vai poder ir pra nada. Mas só hoje. Só hoje, só. Embaraço, vizinho do pecado.
Daqui a pouco já era, irmão. Você nunca cai onde você tropeça. Observa uma pessoa que caiu. Ela tropeçou, ela vai dar uns 3, 4, 5, 6 passos para frente para poder cair. Caiu ali, não significa que ela tropeçou ali. Ela já tropeçou há muito tempo atrás. É questão de tempo. Vai cair. Não adianta. E aí, tudo que eu estou dizendo não é pecado, mas pode te levar a pecar. O embaraço é vizinho do pecado. A Ogla era aquela que não tinha nada que amarrava os pés dela. Ela foi, das irmãs, a única que se aproximou diante de Moisés, diante de Deus, que o Senhor podia perguntar para ela assim, ó, queria que você colocasse para mim agora, falasse para mim, você já traiu uma vez? Ela nunca. Você já fez isso uma vez? Ela nunca. Você já pecou? Nunca. Ela era aquela que se aproximava sem impedimentos. Tem gente que não precisa entender o pastor errado, mas precisa fazer uma reflexão na vida. Você sabe por quê? Porque o embaraço, ele leva a pecar e vai amarrar os seus pés. Olha para a tela, por favor. Olha para a tela. João 8,34. Coloca para mim, João. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo ou servo do que, igreja? O escravo, ele fica solto ou fica preso? Você está entendendo que o que Jesus quis dizer? Que o embaraço, ele vai te levando a pecar e você vai ficar preso naquilo ali. E aí eu vou te falar de novo, não entenda o pastor errado. Você tem sido a Ogla nas suas orações, diante de Deus, nas suas petições? Você precisa evoluir. Você precisa andar. Mas anda quem os pés não estão amarrados. Se embaraçou com as coisas dessa vida, meu amigo, e eu vou te falar, hein? Cai mesmo. Não adianta. O diabo, ele faz de tudo para poder nos amarrar. O diabo, ele faz de tudo para poder nos prender. Ele faz de tudo. Ele tenta arrumar diversas formas. E nós precisamos estar ligados nisso. Juízes, capítulo 16, versículo 6. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles aí. Pastor Alex vai ganhar o prêmio, né? Graça Filmes, né? Juízes, capítulo 16, versículo 6. O diabo faz de tudo, gente. Mas faz mesmo para poder prender a pessoa. Não adianta. A pessoa precisa entender. Tudo que eu falei não é pecado. Mas pode levar você, sim, a pecar. E eu vou te falar, hein? Tem gente que precisa acordar urgente aí. Você está se embaraçando dessas coisas. Você vai pecar, hein? É por isso que tem gente que não evolui. E caiu aqui, pesquisa que você vai descobrir que a pessoa tropeçou há tempos atrás. A pessoa não cai onde ela tropeça. Alguém já tropeçou na calçada aqui e tomou um capote? Sim ou não? Você tropeçou e caiu. Quando você chegou lá na frente, você olhou e falou, rapaz, eu tropecei lá perto do Murilo. É assim no mundo espiritual, tá? É questão de tempo. Sai desse embaraço, hein? Tem que sair desse embaraço, hein? É igual eu falar amizade. Amizade eu vou falar já melhor. Um pouquinho melhor. Mas amizade é bênção. Mas pode se tornar uma grande maldição, irmão. Tem amizade que, com todo respeito, vai te corromper. É embaraço, que não é um pecado, mas vai se tornar. É questão de tempo, viu? Esse negócio, irmão, não confunda os negócios, não. Ô, irmã, o seu patrão nunca vai ser seu marido. A não ser que ele seja solteiro, a senhora é solteira. Essa amizadezinha aí, de oi benzinho pra cá, e já está começando ali a chamar por apelido. Quem tem que chamar por apelido, com todo respeito, é seu marido, filha. Antônio. Aí é Tônia, agora é só Tônia. Oi, Tônia. Primeiro que é feio pra burro, né, irmão? Esse apelido, né, irmão? Não sei se tem alguma Tônia aí, mas não o nome horroroso, Tônia. Mas já não é Antônia mais, agora é Tônia. Ou Toninha. Rapaz, pra cima de mim, irmão. Pra cima de mim. Isso é embaraço. É igual eu falo pra você, patrão. A mulher da sua vida não é a sua secretária, é a sua funcionária. A não ser que você seja solteira, ela também. A mulher da sua vida é aquela que está lá dentro de casa, lá, que às vezes passa, cozinha, limpa e lava para você. Essa que tem que ser chamada de linda, de sei lá mais o que você chama as outras da rua aí. Ela que é a mulher, meu. Essa aí você vai cair, hein? Você quer destruir uma empresa? Fala pro dono ou pra dona arrumar um amante ou um amante. Vai destruir. É questão de dias, é questão de tempo. Destrói mesmo. Destrói.
Acaba com tudo, irmão. Eu vou falar um negócio com você, hein? É um câncer isso aí, espiritual falando. É a mesma coisa de ministério, a mesma coisa, irmão. Camarada começar a se envolver com outras coisas aí, já era, vai cair. E ninguém cai onde tropeça, tá? Guarda isso, hein? Não, deu certo, ninguém descobriu. Você só tá cambaleando. É questão de tempo, tá? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser o que, igreja? Para te poderem afligir. Olha para o pastor, olha para mim. Para amarrar a pessoa, para embaraçar a pessoa, o diabo usa alguém, tá? Ou usa algo. No caso de Sansão vai ser Dalila. Mas tem gente que é academia. Tem gente que não... academia não é pecado, gente. Eu estou deixando bem claro aqui. Mas tem gente que não tem que ir na academia. Porque se for, lá vai pecar. Eu contei para vocês o caso. Estava lá no lugar lá, estava voltando para a igreja, né? E aí eu vi, tinha uma moça lá fazendo exercício e um cara olhando a moça. Irmão. Cara, esse cara aí, maluco aí. Quando eu chego na igreja no domingo, voltando para a igreja, o pastor falou, nós vamos ter a unção dos 7 de Deus. Quando eu olho lá o obreiro que vai pôr a mão na cabeça, eu olho, eu falei, rapaz, aquele ali não é o cara que estava olhando para mim na academia? E era. Ele foi pôr a mão na minha cabeça, eu fiz assim, ó. Ele pôr a mão na minha cabeça? Você está maluco, rapaz? Ah, tá, não tô nada, amigão. Eu sei o que está acontecendo. Tem gente que quer faculdade. Faculdade é muito bom, irmão. Todo mundo tem que se capacitar. Mas se for para você começar a questionar a palavra, morra burro. Morra burro, irmão. Entra lá no céu, lá com orelhona de jumento mocho. Porque a Bíblia própria diz isso aí. Se for para você deixar a letra te dominar, ela vai te matar. A letra mata. É bíblico isso aí. Não sou eu que estou dizendo. Eu sou adepto à capacitação, a pessoa estudar, correr atrás. Mas se for para você se tornar besta, não vai não, irmão. Porque para os outros tudo agora está errado. Só o seu que está certo. Só a sua tese. É porque vocês dois, você é o bom. Você não é o bom nada não, amigo. Vou te dar um conselho. Você que gosta dessas coisas assim, e deixa isso aí te embaraçar a ponto de te dominar, vai te levar a pecado. No dia que você chegar lá no dia de juízo, você apresenta seu diploma para Deus e fala, eu vou entrar porque eu formei. Apresenta para ele lá, irmão. Você quer meter da besta, não estou falando para todo mundo. Olha para o pastor, eu fiz, estou fazendo. Pastor Jaime, missionário, o pastor Fatioli estava aqui, é muito importante na formação e tem que ter para conhecimento. Presta bastante atenção, para vocês crescerem também. No nosso caso, ministerialmente falando, não influencia. Mas se for para você começar a questionar, vaza fora. Vaza, mas vai. É igual a questão de montar a empresa, irmão. Mas para que você está querendo montar? Você esqueceu que empresariar é um chamado? É para quê? Para quê? A irmã falou assim, eu senti de perguntar, pastora, porque eu estou na causa da justiça. Eu senti de perguntar, para que a senhora quer receber a causa da justiça? Pastor, eu não vou mentir para o senhor não. Primeira coisa que eu vou fazer, eu pensei, vou devolver o dízimo. Né? Pastor, eu vou fazer uma viagem daquelas. Viu? Eu olhei para ela, só vontade de falar com ela assim, sem vergonha. Você não vale nada. Mas fiquei e segurei. Tá bom, tá bom. Aí a hora que então eu falei, Deus, se o desejo é viajar, meu pai, que viagem. Eu quase que eu falei, mas viagem para muito longe. Não, mas para que você quer? Para que você quer ter empresa? Então tudo isso é só para te mostrar que tem coisa que não é pecado, mas te leva a pecar. Olha a Dalila. A Dalila queria amarrar Sansão, né? Você sabe por que amarrar, não é? Para poder matá-lo. Embaraço, pecado. Pecado, morte. Verso 10 ali, por favor. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste o que, igreja? De mim. E me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser o que, igreja? A Dalila não desistiu da primeira vez, ela continuou. O diabo faz de tudo para prender a pessoa. Olha o verso 13 aí, por favor. Então disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos meus cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Aí vai continuar, meu irmão. Olha o verso 15 aí, por favor. E então ela lhe disse, como dirás, tenho de ti amor? Não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim. E ainda me não declaraste em que consiste a tua o que, igreja? Aí agora ele já vai contar a verdade e pronto.
A Dalila desistiu? Um embaraço não desiste, irmão. A gente precisa aprender uma coisa. A Ogla é aquela que não tinha impedimento nenhum. Deus podia perguntar para ela assim: Ogla, como é que está a sua vida sentimental? Ela ia falar assim: Senhor, eu estou na luta, mas eu estou mantendo fiel, não estou me envolvendo por aí afora. Boca estranha, cada dia uma. Ou aquela boca estranha assim, ó, que uma hora a gente está, outra hora a gente não está. A gente só volta só para ter as necessidades que todo a carne pede, depois a gente separa de novo. Ela não tinha esse impedimento. Ogla, como é que está um exemplo? A sua comunhão com a família. O Senhor, minha família tem gente que é luta, mas o Senhor sabe que por mim eu tenho paz com todos ali, eu suporto no amor. Ou ela ia dizer assim: não suporta a cara da minha sogra. Ela não tinha impedimento, ela não tinha embaraço. Ogla, um exemplo, tá, gente? Tô só, entendeu? Como é que vai o seu Corinthians, o seu Palmeiras, né? Eu não vi o resultado do jogo, não, porque estava no horário do culto. Ou ela ia falar assim: Senhor, ficou 2-0 ontem. Aí Deus ia falar: mas você não estava no culto? Eu dei uma espiada na hora do culto. De novo eu te falo, se você não percebeu, o diabo, a gente conta a história de Sansão e fala: rapaz, o cara deu mole. Mas a gente está indo para o mesmo caminho. Todo dia a mesma coisa, querendo nos amarrar, e você não tem percebido. A Ogla se aproximou, Deus podia perguntar para ela qualquer coisa, ela não tinha nada que esconder, é isso que eu quero que você entenda. Nada embaraçava a Ogla. Pastor, eu já entendi. Se eu terminar aqui agora, você já entende mesmo. Mas o negócio só está começando, irmão. Tem amizade, tem sociedade, tem contrato que vai, meu irmão, te prejudicar, vai amarrar seus pés. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 35. E tem que ser sincero, hein? Se a Dalila estiver tentando descobrir como é que te amarra aí, vaza fora, hein? O Josafá era um grande homem de Deus, mas um rei exemplar. Até esse momento aqui, e o momento em que Josafá se alia a um homem chamado Acabe, um rei de Israel, pecador da pior qualidade. O Acabe passou o reino dele para Acasias, o seu filho, que era igual ao pai, e o Josafá vai fazer um convite para Acasias, que trouxe um problema muito sério para ele. De novo eu falo, gente, estou sendo bem sincero aqui para você, mas a amizade que te dá conselho para divorciar não é amizade. Não é amizade. Pastor, mas é gente da igreja, que é minha amiga e está falando que eu tenho que viver. Ela está querendo que você morra, na verdade. Amizade, com todo respeito, irmão, que chega perto de você, aproxima de você porque você tem grana e trata o porteiro do condomínio como um ser qualquer, é pessoa que não vale nada, irmão. Você quer descobrir a pessoa? Se ela realmente é uma pessoa de caráter, veja como ela cumprimenta, como é que ela trata os moradores e vê como trata o pessoal da limpeza. Você vai descobrir quem é a pessoa. Você vai descobrir. Você consegue perceber. Porque qual que é a diferença de quem está limpando ali para quem mora ali? Nenhuma. Qual que é a diferença? Isso é embaraço que vai te levar a pecar. E o Josafá vacilou. Ele sabia ter comunhão com Deus, mas ele não sabia escolher amizades nem sociedades. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, já falei, filho de Acabe, né? Rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Olha o que o Josafá vai fazer, ó. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Olha para o pastor aqui. O que o Josafá fez? Ele sabia de uns contatos em Tarsis que pegava ouro mais barato. Só que para trazer o ouro até Judá e também ali Israel, ele precisava de alguém para fazer barco para ele, porque não tinha barco, ele não tinha aqueles construtores de barcos que o Acasias, o filho de Acabe, tinha. Ele pensou: eu preciso crescer um pouco mais financeiramente, eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro um pouco, uma forma mais fácil. Lá tem ouro, eu sei que tem, já tem o contato lá, só preciso dos barcos agora. O senhor rei, Josafá, o senhor sabe que lá no Acasias tem vários construtores de barcos lá, e eles são bons no que fazem.
chama o Acasias para mim. Acasias, eu queria montar um negócio contigo, queria montar uma sociedade com você. Pois não, Josafá? Ó, você sabe que eu e seu pai, a gente já foi brother, né? Seu pai passou o reino para você aí, e eu preciso continuar essa aliança. Como assim, senhor? Olha, eu preciso que você me dê ali a construção dos barcos, o ouro que nós de lá conseguimos pegar, trazer, comprar mais barato, eu divido com você o lucro. Meu irmão, sociedade. Não existe esse negócio. A Bíblia diz, andarão dois juntos. Uma coisa é você ter contato, lidar com pessoa que nunca conheceu isso aqui. Ela pode pecar por ignorância. Agora, o que conhece isso aqui e despreza isso aqui, com todo respeito, vai desprezar você também. Vai pisar na bola contigo. Eu falo isso aqui e não entendo o pastor errado não, irmão. É melhor mexer com aquele que está lá fora, que nunca veio aqui dentro, do que aquele que está aqui dentro e não respeita a Bíblia. O Acasias conhecia isso aqui, irmãos. Ó. Ele conhecia isso aqui. Ele conhecia. Pô, rei de Israel, irmão. Embora o pai não deu exemplo, mas, irmão, me desculpa a maior sinceridade do mundo. Ah, pastor, eu vou casar com esse cara aqui. Ele é, tanto conhece a palavra, pastor. Ele é pastor, mas é pastor de qual igreja? Não, pastor, hoje ele não está pregando mais em lugar nenhum. Mas por que ele não é mais pastor? O que ele fez? Ah, pastor, ele decidiu sair. Procura saber. Porque a pessoa que não respeita a palavra, ela não vai te respeitar, irmão. Ela vai pisar na bola contigo. E isso em qualquer coisa. Seja relacionamento e seja sociedade. Questão de trabalho. Não vai. Ah, pastor, é que não sei o quê. Mas o camarada lá é de Deus, pastor. É de Deus, é. Eu lembro como se fosse hoje. A minha esposa sabe dessa história. Teve uma obreira que foi comprar numa loja. Minha esposa sabe dessa história aí. E aí a dona da loja falou, não, isso aqui você pode levar, que isso aqui é brinde para você. A dona da loja era da igreja também. E aí eu falei com a obreira assim, ó, irmã, só que é um conselho, ela pode falar, pastor, vai lá e paga por essas peças. Não faz nada nem dividido lá. Pastor, mas a moça é da igreja. Paga lá, irmã. Ou senão devolve essa que você te deu a mais, que ela te deu a mais. Aí falou, não, que não sei o que. Eu falei, faz isso aí que eu estou te falando como homem de Deus. Não fez. A gente bem lá na igreja, a dona da loja também é da igreja, cobrou ela na frente das outras pessoas. E nem tinha chegado a data de pagar, hein? Aí ela falou para mim, pastor, você sabe o que aconteceu? Eu falei, eu sei. Já estava escrito. A pessoa que não respeita a palavra, ela não vai te respeitar. Não vai nem cumprir acordo contigo. Não vai nem cumprir acordo contigo. Se não respeita a Bíblia, o que vai de bom para você? Nada. Pastor, o senhor está hoje? Não estou, irmão. Você tem que aprender com a ogla. Nada pode embaraçar os seus pés. A pessoa pode perguntar para você de qualquer coisa. Você tem que falar para ela. Você não tem nada que te envergonha. Nada. Nada que te envergonha. Então, o Josafá vai lá e monta a sociedade com Acasias para fazer barco, para irem atrás, pegar ouro. Ah, meu amigo, mas Deus não deixa, hein? Olha o que vai acontecer, ó. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas o quê, igreja? Peraí, despedaçou obras? É. Tudo o que o Josafá conquistou. Quem falou perdeu aí? Fala de novo, perdeu. Perdeu. Se embaraçou com quem não respeitava, perdeu tudo. Tem mulher aí, irmão, que está prestes a perder tudo. Vai se enfiar no relacionamento que você vai se lascar, filha. Você vai perder, e depois de velha ainda. Está na idade, filha, de levantar sua cabeça. Rapaz, você está nessa, sabe? Não, você vai perder, filha. Você não sabe o toco que você está amarrando seu burro, hein? Vai perder, pastor. Começa com amizade aí, pastor, com gente que já sabe. Lascou todo mundo. Não, ele saiu, eu continuo. Vai, rapaz. Vai perder tudo. Deus despedaçou todas as obras de Josafá. Perdeu tudo, irmão. Ele levantou de manhã, o carro pegou fogo. Ele foi domingo na casa de praia, a casa de praia caiu. Eu falei, rapaz, miséria pouco é bobagem. Não, tinha coisa pior ainda para acontecer. Ele foi no banco. Fui entrar lá e limpar a conta dele do banco. Lascou tudo ele. E os navios, pastor? O Senhor despedaçou as tuas obras e os navios. Se o que é, igreja?
e não puderam ir atrás. Eu não vi um embaraço de amizade dar certo, irmão. Eu não vi uma pessoa trocando o culto para ir para a academia se dando bem na igreja, irmão. Tem horário para ir na academia, mas tem horário para ir no culto, irmão. Eu não conheço um. Pastor, e o que aconteceu com Josafá? Ai, ai. Pula para o próximo capítulo, para o próximo versículo aí, 21. Depois, Josafá dormiu com seus pais. E o sepultaram com os pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. Olha para mim. Ele teve tempo de fazer mais alguma coisa? Não. Quem permitiu que ele morresse? Por quê? Exatamente. Aí eu vou te falar. Deus falou assim, é melhor Josafá morrer do que ele me dar mais desgosto por aí afora. Olha para a tela. Olha para a tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 33, ô Diogão. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o quê? Tem alguma coisa amarrando o seu pé? Isso aí vai te levar a cair. Já falei. Tem atividades que podem amarrar pés, irmão. É inadmissível uma pessoa que se disse cristã hoje ir na macumba, irmão. Não tem como a pessoa retroceder para lá. Assim. Como assim, pastor? É a pessoa que continua na igreja crendo em horóscopo. Pastor, mas isso acontece. Acontece? Então tá bom. Pega a chefe do horóscopo lá e manda ela expulsar um demônio. Pega alguém que está começando na igreja, começou ontem, no nome de Jesus, vai ver qual que é o mais poderoso. Eu já trabalhei fazendo programa de rádio, irmão, que tinha gente que fazia lá, não vou falar se é antes ou depois do programa, e falava horóscopo. E ficava assim, hoje eu vou falar sobre o quê? Teve um dia que eu estava de camisa vermelha, o cara olhou e falou assim, você está de vermelho, já sei. Pessoal, hoje a sorte está em quem está do lado está vestido de vermelho. Eu falei assim, opa. Ele tinha acabado de olhar para mim, irmão, coisa que o cara chutou. Vai amarrar isso aí vai te fazer cair. Eu ainda crê nesses negócios, irmão, sabe? Aí tudo tem que falar, tem que bater na madeira. Sair de costa do cemitério. Fala, Deus! Teve um dia que eu fui fazer um velório e depois do velório eu vim pro culto, né? Aí a irmã falou, pastor, mas você não vai trocar de roupa, não? Eu falei, mas por quê? Isso dá mal só. Eu falei assim, então o coveiro nenhum vive, né? Todo morre. Né? Corrompe, irmão. Corrompe os bons costumes. De novo eu estou falando. Atividades, tem relacionamentos. Pô, não está nem casado ainda, a pessoa já te prende, irmão. Imagina casado. Vai colocar uma coleira em você. Não, agora está deixando eu vir para a igreja, mas tem que deixar? Eu, hein? É seu senhor agora? Sim, a moça, né? É assim agora. Desejos. Ou no caso do Josafá, ele queria ficar rico. Se lascou. Irmão. Inconstância, tudo é amarra, irmão. Você sabe por que uma árvore produz frutos? Pastor, porque ela é árvore. Boa resposta, né? Sabe por que uma árvore dá fruto? Porque ela é constante no mesmo lugar. Pega uma árvore, tira e coloca em outro lugar, já vê se ela vai dar frutos. É por isso que tem gente que já está pecando, porque não para em lugar nenhum, irmão. Pastor, já entendi. Deus nos trouxe aqui hoje para um propósito, tá, gente? É tirar tudo aquilo que amarra e fazer com que a gente caminhe livre em busca da nossa bênção em nome de Jesus. Eu termino, João 11:43. Pastor, então eu vou chegar lá hoje e vou desfazer uma sociedade com uma pessoa que não é nem da igreja. Não, irmão, não estou falando isso. Estou falando a partir de agora. Vigie nas suas ações, hein? Vigia. Irmão, já vi membro dando conselho para pastor. Dividir, irmão. Membro. Monte o seu ministério, pastor, que eu vou com o senhor. Que loucura, irmão. Bobeira, rapaz. Além de fazer o cara cair, você também já caiu. Você já está caído, irmão. Que loucura é essa, rapaz? Dar conselho para a pessoa montar a igreja, você está maluco? Está doida? Está perturbada. Não, eu vou ser dizimista na sua igreja. Provavelmente você não vai ser dizimista em igreja nenhuma mais. As obras da mão de Josafá foram quebradas, hein?
provavelmente você não vai ser dizimista em lugar nenhum. 43, 44 e eu termino. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que Jesus está dizendo para nós hoje, ele está clamando com grande voz. Cuidado com o embaraço, eu estou te chamando. Mas aí entra a nossa mensagem e eu termino. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Eu sempre questionei isso aqui no bom sentido, não de duvidar, mas de tentar entender. Como é que um cara, Jesus vai dizendo para um cara, Lázaro, vem para fora, e a Bíblia ainda, o cara levanta, todo para poder sair lá do túmulo, e a Bíblia diz que o defunto saiu. Por que a Bíblia diz que o defunto saiu? Embora ele já tivesse ressuscitado. Porque ele tinha coisas ainda do que a igreja. Está te amarrando? Biblicamente falando, você é um defunto. Espiritualmente falando. Disse-lhe Jesus: desligai-o, desatai-o e deixai o quê? Jesus não só fez o milagre, mas Jesus fez questão de pedir para tudo aquilo que amarrava ele ser retirado. Consegue entender, sim ou não? Jesus, ele não quer que você fique no túmulo. Ele está te dizendo hoje, pode se levantar. Ele mesmo está pedindo, nós estamos tirando aqui todas as amarras. E nós vamos. Para onde ele quer que a gente vá? Para onde, pastor? Para a salvação, para o milagre, para a cura, para a libertação. Deus te trouxe aqui hoje. Nada nem ninguém vai ficar amarrando os seus pés. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, por favor.